Meus queridos, vamos voltar então para continuar o nosso trabalho com relação à primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, tá? E já vamos mostrar aqui os demais dispositivos que tratam sobre esse procedimento, tá? Agora, eu quero chamar a atenção de vocês, né, especificamente, para a gente poder ganhar dinâmica. Aqui nós temos o 407, no sentido de que as exceções serão processadas em apartado, tá? Então, todas aquelas exceções legais previstas no CPP, elas vão ser processadas em apartado, e que o juiz vai ter a possibilidade também de oferecer, de nomear um defensor, né, no caso não seja apresentada a resposta legal. Então, lembrem, nós falamos que o acusado e seu defensor serão intimados do recebimento da denúncia para apresentar a sua resposta em 10 dias. Agora, imaginem a situação de um acusado, ainda que citado, né, não apresentar esta resposta, não constituir defensor neste prazo, não apresentar a sua resposta. Então, obviamente, o 408 autoriza que o juiz nomeie um defensor para oferecer essa resposta, já que o réu não pode ficar sem defesa, né? E como ele foi intimado, ele foi citado, foi intimado para se defender, para constituir advogado, não o fez, então o juiz autoriza que o CPP autoriza que o juiz nomeie um defensor para oferecer essa resposta em 10 dias, tá? Agora, eu chamo a atenção especificamente para este ponto, que é o artigo 409. Tá? O artigo 409, ele trouxe uma disposição muito específica e que a gente, inclusive, tem visto na prática ser aplicado o 409 nos demais procedimentos. Porque diz o seguinte: apresentada a defesa, tá? Então, o juiz recebeu a denúncia, deu 10 dias para o acusado, né, depois da sua citação e intimação, para ele apresentar a defesa. Passaram os 10 dias, vieram as respostas, né? A sua defesa. Aí o que diz o 409? O juiz ouvirá o Ministério Público sobre as preliminares e os documentos em 5 dias. Então, olha que interessante. Nesta reforma, o que o CPP fez? Foi privilegiar esse contraditório e a oitiva das partes, tá? Então, a acusação oferece a denúncia é recebida, o réu se manifesta, oferece, por exemplo, preliminares, documentos ali na defesa prévia em 10 dias, então, desses documentos, novamente, abre-se vista ao Ministério Público para se manifestar, né? Então, sempre percebam que essa reforma já trouxe, né, essa dialeticidade entre as partes, né, privilegiando o contraditório, e é uma postura que tem sido adotada até no processo civil, né, com todas as reformas que foram feitas, e tem sido adotadas independente até de previsão legal, a hora que a parte junta um documento, né, dá vista para outra, enfim, que essa é a essência do processo penal, né. Bom, e a previsão do 410, né, no sentido de que o juiz determinará a inscrição das testemunhas e a realização de diligências requeridas pelas partes no prazo máximo de 10 dias, tá? Então, as partes ali, tanto na denúncia quanto na defesa preliminar, se colocaram a necessidade de realização de alguma diligência, né, que foi deferida, o juiz vai fixar, né, esse prazo aí de 10 dias, que é justamente para que o procedimento da primeira fase não se arraste, não demore mais do que o suficiente, tá? E, pessoal, esse 411, gente, pelo amor de Deus, quem estiver fazendo prova, tá, de concurso, vocês têm que sublinhar esse artigo, olhar ele, tá, fazer carinho nele, sonhar com ele, porque o examinador, ele tem uma atração por esse artigo, tá? Ele quer saber, assim como o artigo referente à audiência de instrução do procedimento ordinário, eles gostam de cobrar para saber justamente a ordem, como que começa a audiência, qual é a ordem, e é importante, porque na prática a gente percebe muito, né, também que chegam muitos advogados, né, chegam muitos profissionais que não sabem a ordem dos pedidos, a ordem da realização da própria audiência, né? Então, deixa tudo inverso, né?
passa, por exemplo, esquece de fazer pedido de, por exemplo, acariação, pede só depois do interrogatório, já está fora de ordem, né? Então tem que ter esse cuidado. É assim que a gente consegue destacar o profissional de zelo da vala comum, né? Então, o 411, ele é extremamente importante, tá? Na audiência de instrução, proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido. Então, se tem vítima, a primeira pessoa a ser ouvida numa audiência de instrução é a vítima, tá? Depois, as testemunhas de acusação, né? E depois as testemunhas de defesa. Então, vejam que o próprio artigo, ele fala, se possível, a inquirição das testemunhas da acusação e depois da defesa. A lei não traz palavras inúteis, ou não deveria trazer, né? Então, exatamente por isso é que em determinadas situações, determinados casos, né, é possível que faça o quê? A inversão da ordem, ou seja, ouve-se a testemunha de defesa antes da acusação por algum motivo que vai ficar, né, esclarecido, delimitado na decisão do juiz, ouvidas as partes sobre a aceitação dessa inversão da ordem ou não. Mas vejam que há essa possibilidade, tá? Mas deve-se privilegiar sempre o que está no 411, né? Oitiva das vítimas, depois oitiva das testemunhas de acusação, oitiva das testemunhas de defesa, tá? Pessoal, o procedimento, ele tem uma lógica, obviamente, mas ele não é um procedimento, um fim em si mesmo, né? Então, se porventura há alguma necessidade de fazer essa inversão da ordem, as partes concordam, há uma decisão fundamentada do juiz, não há qualquer problema, tá? Bom, depois de ouvidas as testemunhas, passa-se nesta ordem, então vejam como é importante o que o código diz, nesta ordem, aos esclarecimentos dos peritos, tá? Depois às acariações, depois ao reconhecimento de pessoas e coisas e ao final o interrogatório. Terminou o interrogatório, começam os debates. Essa ordem, sempre que possível, deve ser privilegiada, tá? Salvo essas exceções motivadas nas quais podem ser feitas as inversões, tá? Agora tem que ter muito cuidado, muito zelo para se seguir o que está o 411. É muito comum chegar em audiência e, às vezes, as partes pedirem um esclarecimento do perito ao final, né? Depois do interrogatório. Já está fora de ordem, já está, inclusive, precluso, porque passou o tempo, né? Passou o tempo. Então, tem que ter cuidado, tá? O 411 é extremamente importante, tá? E a outra questão aqui é o tempo, e também para quem estiver fazendo prova, esse artigo, aliás, esse parágrafo também é campeão de provas, tá? As alegações finais serão orais, concedendo-se a palavra tanto à acusação como para a defesa por 20 minutos, tá? Então, o tempo é 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos. Não pode passar desse tempo, porque passando desse tempo, caça-se a palavra e passa, então, a palavra para a parte adversária. Ou, né, também há essa possibilidade na prática de passou um pouquinho o tempo, foi para 25 minutos, então dá esses 5 minutos a mais para a outra parte também. O procedimento ele não pode ser um fim em si mesmo, mas tem que ser observado a essência dele, que é justamente o contraditório e essa dialeticidade, tá? Bom, além disso, se houver assistente do Ministério Público, vão ser concedidos 10 minutos a mais, né, para que o assistente possa manifestar, tá? Encerrados os debates, e essa é uma previsão também específica, o juiz vai proferir a sua decisão imediatamente ou, vejam que aqui ainda nós temos a previsão de que ele vai decidir em 10 dias, tá? Mas na prática, vocês devem estar me perguntando assim, não pode converter essas alegações finais orais em alegações finais escritas? Na prática acontece, tá? Apesar do princípio da oralidade, da celeridade que pautou essa reforma do CPP de 2008, na prática a gente ainda trabalha com esse tipo de escrita, né? De transformar as alegações orais em alegações escritas.
Até porque, às vezes, a pauta, né, do juiz está cheia, daquela vara está cheia, então é preciso fazer mais audiências. E percebam, conforme for, só para as alegações finais, né, das partes, aqui vai aproximadamente 1 hora, né? Então, por essa situação é que acaba, na prática, transformando essas alegações orais em alegações escritas. Bom, não há nenhuma irregularidade com relação a isso. E o 412, ele é específico em dizer que o procedimento será concluído no prazo máximo de 90 dias. Ou seja, essa primeira parte do procedimento escalonado do júri, né, essa parte da formação da acusação, ela tem que começar desde o recebimento da denúncia até chegar em uma das decisões finais, pronúncia, impronúncia, absolvição sumária, esse procedimento vai ter que acabar em 90 dias. Ah, mas e se passar de 90 dias e o réu estiver preso? Há uma ilegalidade? Então o STJ, por várias vezes, inclusive o STF também, já decidiu que, dependendo da complexidade do caso, é possível sim que passe esses 90 dias. Nós sabemos, quando trabalhamos com o sistema, que por vezes, né, os casos dependem de uma elasticidade de tempo maior. Até às vezes por pedido da defesa ou por alguma prova que precisa ser produzida, pela impossibilidade, inclusive, de, às vezes, comparecimento do réu para interrogatório, se ele estiver solto, né? Enfim. Então, nós temos diversas possibilidades para que este prazo não seja cumprido à risca. Se tiver razoabilidade, então não há problema algum deste prazo, né, ser um pouco ultrapassado, tá? Tem várias decisões dos tribunais superiores nesse sentido, não seja ilegalidade absoluta, tá? Bom, pessoal, e aí nós chegamos justamente na parte, acho que vocês conseguiram perceber que essa primeira fase do procedimento escalonado do júri, ela é bastante similar, né, a parte da instrução, ela é bastante similar com o que ocorre no procedimento ordinário, né, salvo algumas exceções, por exemplo, né, o número de testemunhas, prazo, enfim. Mas o seu trâmite é exatamente igual, né? Recebe-se a denúncia, ouve a parte, o acusado, cita, intima, cita para tomar conhecimento da acusação, intima para manifestar em 10 dias. Vindo as respostas, o Ministério Público tem 5 dias para poder manifestar sobre as preliminares e documentos que a defesa juntar, tá? Se o acusado não se manifestar, ficar silente nesses 10 dias, o juiz, então, justamente para prestigiar a defesa e o contraditório, vai nomear um defensor que vai, então, oferecer essa resposta pelo réu, tá? E depois disso, o juiz vai analisar tudo, marcar a audiência de instrução, tá? Se antes precisar fazer alguma diligência, ele vai fazer em 10 dias, vai determinar que se façam essas diligências em 10 dias, vai marcar a audiência de instrução e na audiência de instrução, conforme o artigo 411, vão ser tomadas as declarações da vítima, as declarações das testemunhas da acusação, da defesa, né? Vão ser feitos os esclarecimentos do perito, de acordo com a sequência do 411. Ao final, interrogado o réu e depois feitos os debates orais. 20 minutos para cada parte. Lembrando que se tiver assistente de acusação, nós temos um acréscimo de 10 minutos. Terminou este procedimento, então o que o juiz vai fazer? Diante disso, ele vai poder tomar 4 possibilidades. Ele vai proferir uma decisão, uma sentença. E uma dessas 4 submete o réu a tribunal do júri, tá? Aquele julgamento popular perante o conselho de sentença. Então, no final da primeira fase, é que nós teremos a sentença de pronúncia, ou a sentença de impronúncia, a sentença de desclassificação ou a sentença de absolvição sumária. A única dessas decisões, dessas sentenças, que irá submeter o réu a julgamento perante o Tribunal Popular é a pronúncia, tá? Então, o réu, sendo pronunciado,
começa-se, né, se deflagra a segunda parte deste procedimento escalonado, que é iudicium causa, ou seja, é a parte do julgamento da causa. Então, no próximo bloco, nós vamos trabalhar estas 4 decisões possíveis.